aí as pessoas pensam que, assim, todo autista é igual. Não é. Você viu um autista? Você viu conhece, você autista? conhece aquele autista e coisas que funcionam pra ele não vai funcionar pra outro. Então eu passei com uma criança silenciosa até os 4 anos de idade. Só fazendo barulhos, né? E eu me perguntava muito, durante muitas noites, será que eu vou ouvir meu filho me pedindo algo, né? Então, assim, isso marcou demais pra mim. Quando ele começou a falar, assim, isso me marcou profundamente. Eu tive, assim, um novo filho pós terapia alimentar com a tia Bá. Muito bem-vindos a mais um episódio do BeabaCast. Hoje a gente vai falar aqui sobre um assunto que é intensamente vivido, mas pouco falado. E principalmente nós vamos conversar hoje com as pessoas que vivem na pele o autismo, a seletividade alimentar e tudo que vem associado de desafios nesse mundo. Então eu quero dizer pra vocês que eu vou receber com muito carinho, muito emocionada também, duas mães muito queridas que eu tive a oportunidade de conhecer no consultório, na minha profissão e na vida, né, que eu me dispus a trilhar no meu caminho com essas famílias tão incríveis e essas crianças que preenchem a minha alma. Eu quero fazer muito bem-vindas aqui a Lilian, mãe do Rico, do Fauzi, e a Micaele, Michelange, mãe do Bernardo, do Teodoro, da Cecília e da Ana. Sejam muito, 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 muito bem-vindas. Eu quero que vocês falem um pouco dos filhos de vocês e um pouquinho da trajetória de vocês até aqui. A gente pode começar pela Lilian e em seguida a Micaele pode ficar à vontade. Então, eu me chamo Lilian, né? Como a Bárbara disse, sou mãe do Marcos Henrico e do Fauzi. São duas crianças com transtorno do espectro autista. O Henrico tem 6 anos e o Fauzi tem 5 anos, bem pertinho ali um do outro, né? 1 ano e 6 meses de diferença. E Fala deles. Conte como é, quem é Fauzi, como é aquele garoto velho. então, aquele garoto, né? Aquele serzinho pequenininho que chegou pra mim assim me desafiando. Aliás, os dois, né? Os dois em si vieram me desafiar. A maternidade já é desafiante, né? Imagine você ali ter 2 filhos diagnosticados com um transtorno que até aquele momento pra mim era desconhecido, né? Sim. É muito por alto, já tinha ouvido falar em autismo, mas vivenciar é completamente diferente, né? Sem dúvida nenhuma. Então, como no meu primogênito, eu já fui desafiada, né? A lidar com todas essas questões que o autismo traz e os desafios, né? Que são muitos, como o transtorno vem, né, trazendo vários aspectos ali desafiantes. E a gente vai, né, abraçando aí, né? Vai vivendo a maternidade, que é novidade, vai vivendo também o diagnóstico também, que é novidade, ali um caminhando com o outro. E foi esse meu desafio em ser mãe do Henrico e do Fauzi. Do Rico e Fauzi, né? Sim. Conhecido mais. Conhecidíssimos. Rico e Fauzi, já até combina já. Micaele, conta pra gente das suas preciosidades, dos seus filhos. Você não precisa se ater só ao Bernardo, você pode falar o que você quiser. Bom, eu tenho 4, né? 4 crianças e são completamente diferentes. Eu tenho 2 com diagnóstico, que é o Teodoro, de 2 anos, e o Bernardo, de 7. Eu tenho uma em investigação também, que talvez ela possa... E a Ana, de 11 anos. Que até então, assim, é uma menina extremamente... É uma adolescente maravilhosa, que tá caminhando. E, assim, eu nunca me imaginei ser mãe. Mas quando eu tive a Ana, assim, eu já entendia um pouco que seria difícil, né? Mas quando veio o Bernardo, uma criança completamente diferente dela, né? Começou a ter mais desafios e ficar cada vez mais difícil, né? Essa caminhada. E fomos vivendo um dia após dia e ele foi apresentando características, né? Só que até então eu não sabia que era autismo. Eu nunca tinha ouvido falar sobre autismo. E eu fui atrás dessa descoberta, né? Pra entender um pouco mais o que acontecia com o Bernardo. E como que foi receber o diagnóstico? Como que foi o passo a passo? Como foi o caminho do diagnóstico? Então,
eu já observava que o Bernardo tinha uns comportamentos diferentes da Ana já desde a amamentação, né? Que o Bernardo, ele não mamava, ele mamava, mas não olhava, ele não sorria, ele passou por fases e não, como é que fala? Não conseguiu atingir etapas, né? Ele sempre foi atrás. Isso. Não engatinhou. Primeiro ele começou a falar as primeiras palavras no tempo certo, mas logo parou de falar. Isso com 9 meses, quase um ano, ele começou a regressão, né? Porque a situação da regressão. O ex-companheiro do meu irmão, ele é médico e ele observava que o Bernardo tinha umas características pontuais, né, de autismo. E uma vez ele chegou comigo e conversou e falou mesmo assim, tu já tentou conversar com o pediatra? Porque o Bernardo, ele tem umas características parecidas com criança com autismo. Aí eu falei, mas o que é o autismo? E ele tentou me explicar, né? Mas até então eu não entendi. Mas eu entendi que eu teria que correr atrás de alguma coisa, porque não tava normal. Tava fora do normal de uma criança, assim, saudável. Uma criança como a Ana, como foi minha primeira filha. Então, eu fui, na época, foi pelo hospital público, demorou muito. E todas as vezes que eu conseguia consulta com a pediatra, os pediatras diziam que era coisa da minha cabeça. Que eu tinha que esperar o tempo dele, porque tinha criança que era um pouco mais tímida. Tinha criança que demorava um pouquinho mais pra desenvolver e tal, mas que tava tudo normal. Sendo que antes dos 9 meses, ele tinha tido crises de convulsão. Eu tive que descobrir sozinho o que era convulsão, porque eu cheguei com meu filho tendo crise convulsiva no hospital e me falaram que ele só tava com um pouco de febre, sendo que meu filho tava basicamente desmaiado. Aí foi quando ele teve outros episódios, mais 2 episódios, aí foi quando eu entendi que o meu filho tava realmente tendo uma convulsão, porque nenhuma convulsão é igual, né? São convulsões diferentes. Então, até que nessas consultas, as pediatras me enrolando, que eu digo que assim, tem pediatra que parece que não é atenta, sabe? A certas situações. E eu acho que deve acontecer muito, né, por aí, essas situações. Mas eu cheguei a ser atendida por um pediatra. E ele deu ouvidos ao que eu falava. Foi quando ele me encaminhou pro neurologista. Eu consegui levar meu filho no neurologista, fez o eletroencefalograma e foi diagnosticado que meu filho também era epilético. Aí começou a corrida contra o tempo, né? Porque nesse tempo o Bernardo já tava com mais de 1 ano, quase 2 anos. O Bernardo comia tudo. Comia tudo. Tudo que eu oferecia, o Bernardo nunca teve dificuldade, nunca negou. Sempre mastigou, comeu. Mas quando ele chegou 1 ano e 8 meses, ele começou a selecionar o que ele queria, a descartar, né? Descartar. Chegou um momento que meu filho só mamava. A gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco mais profundamente. Então, mas eu quero muito também ouvir como foi pra você, como que chegou o diagnóstico na época do Henrico, assim. Eu sei que vocês já falaram sobre isso, assim, pelo menos umas 57 vezes na vida. Várias. Olha, gente, cada terapeuta nova conta tudo. Aborda essa... Conta tudo. Mas eu acho que é muito importante, sabe? Que mais pessoas tenham acesso a essas informações, porque é um mundo completamente diferente, que só quem sabe é quem vive. Exatamente. No meu caso, o Henrico, ele foi o primeiro filho. Então, para mim foi mais desafiante porque eu não tinha um parâmetro para comparar, né? E não tinha sobrinhos, não tinha uma criança próxima ali que eu pudesse, né, fazer essas pequenas observações que ela conseguiu fazer, né, com a filha mais velha e o mais novo. Eu já não tive. Então, eu já fui perceber num episódios que era uma criança que se alimentava muito bem, gostava de comer tudo e de um dia pro outro acordou, não queria mais, né? E em contato ali com a pediatra, foi o primeiro alarme assim que eu disse que estranho, né? Normal, doutora. Ele não tá mais aceitando as frutinhas que tanto ele gostava, que tanto era aceita por ele. E aí ela disse, vamos observar, né? Então foram questões assim que foram difíceis para mim identificar. Tanto que o Henrico foi diagnosticado ali próximo dos 3 anos. Era dito como aquele, não, é primeiro filho, né? Não, é muito mimado, vocês mimam demais, tem que ir pra creche. Eu optei a não levá-lo pra creche, né? Não, é porque nunca teve contato com crianças precisam ir pra creche. Então foram N motivos que foram dados até chegar ao diagnóstico em si. E isso só prejudicou, né? Porque vai deixando ali, os atrasos vão se acumulando, e quando a gente vai para intervenção, as coisas estão um pouquinho mais
avançadas, que foi o caso do Henrico, né? Do Fausto foi diferente, porque como eu já tinha ali observado o Henrico, quando 1 ano e 6 meses de diferença, quando o Henrique foi diagnosticado, eu já tinha o Fausto ele estava por volta de 4 meses, 5 meses, né? Então eu já estava ali, né, atenta, isso. E o primeiro o sinal que o Fausto também deu foi a questão da alimentação. Parecido também com o irmão, né? Nesses 6 meses, é tão esperada a introdução alimentar, aí eu recebi aquele choque, né? O menino não queria pegar nada, o menino não queria, tinha ânsia de vômito, aí eu, Senhor, já sabia o que me esperava, né? Sim. Então, é importante você ter aquele parâmetro, né? Quando eu não tive, foi mais difícil ainda. Sim, com certeza. No caso do Bernardo, associado a essas questões, né, que posteriormente vieram, eu sei que também tiveram, claro que eu conheço, né? Eu sei um pouquinho a mais aqui, porque já conheço vocês e as crianças, mas eu queria muito que você falasse assim, o que mais veio associado, porque ainda tiveram questões ali gastrointestinais muito latentes, né? Sim. E que foram vivenciadas, assim, de uma forma... Assim, quando tu me contaste, sabe? Quando a gente foi conversar ali de início, avaliação e tudo, que eu fui conhecer a história, eu só conseguia pensar assim, cara, essa menina pequenininha já caminhou muito. Até chegar aqui, meu Deus do céu. E uma responsabilidade muito grande receber vocês, assim, sabe? Porque, às vezes... Algumas mães me procuram dizendo, eu já tentei de tudo. Eu não sei mais o que fazer, não. É a minha última esperança. Se tu não me ajudar, eu não sei mais o que fazer. Aí eu fico assim, ai meu Deus, me ajuda. Porque por mais que a gente estude muito, por mais que a gente se esforce muito, mas cada criança é uma criança. Exatamente. Cada família é uma família e não é simples e não é fácil, né? Então, eu, primeiro de tudo, sou muito grata pela oportunidade de conhecer e de fazer parte da vida de vocês de alguma forma. E... de poder saber que vocês hoje vão falar tudo aquilo que vocês viveram e vivem, né? Então conta um pouquinho, sabe, Micaele? Eu não consigo te chamar de Michelangelo. Da tua experiência e como que foi, como que tem sido, né? Todas essas outras questões também. Então, o Bernardo foi diagnosticado basicamente com 2 anos e 3 meses. E quando veio o diagnóstico, ele já não comia nada, né? Já estava fazendo intervenção. Mas, por conta da seletividade alimentar, né? O Bernardo ficou com uma dificuldade para evacuar. Sim. E assim, foi anos. Ele passou desde os 2 anos até... Com quantos anos ele foi contigo? Ai, meu Deus. Ele tinha 5. Ele já tinha uns 5 para 6 anos. Até os 5 anos. O que a gente fazia? Assim, eu não sabia como fazer e eu não tinha direcionamento, né, de médicos pra como eu fazer com ele. E por ele não comer, o que aconteceu? Não ingeria nutrientes, né, fibra, eu não suplementava. Ele tinha constipação crônica. Ele chegou a ter lavagem, episódio de lavagem, porque era tantos dias sem evacuar que ele ficava com febre. Tanto é que eu cheguei no consultório da Bárbara destruída. Eu lembro que eu cheguei... Assim, eu tava tão cansada, que eu fiquei nervosa de falar com ela na primeira vez. Lembra que eu chorei? Eu falei, eu só quero que meu filho faça cocô. Porque eu não aguento mais ver meu filho chorar. Eu não aguento mais colocar supositório da laxante. Eu não aguento mais isso. Que eu pedi ajuda pra ti. Que eu achei que... Caraca, eu lembro que eu fiquei acho que 1 ano e meio, 2 anos stalkeando a Bárbara. Pra saber se realmente ia dar certo, sabe? Caraca, porque é investimento, né? É investimento. A gente tem que saber aonde atirar, porque senão, se atirar errado, a gente vai perdendo dinheiro, vai perdendo tempo, vai se frustrando mais ainda, né? A frustração é grande, porque você espera, né, ter ali a solução, esperança, né? Você pra... deposita. Aí acontece a frustração, tem isso também. Então, assim, foi uma caminhada bem longa, bem difícil. Nós passamos por dias e dias, sabe? Dias muito difíceis. O meu filho não conseguia sentar, ele sofria muito. Ele não dormia, né? Ele não dormia,
Ele só vivia chorando. Ele não era funcional, porque ele vivia inquieto por conta da dificuldade de evacuar, né? Porque isso é só um cheirinho das coisas que acontecem com os filhos da gente, né? Que estão no espectro, né? Sim. Nossa. Aí fora as outras dificuldades, né? O Teodoro, assim, não passou por isso. Ele já faz o cocôzinho dele regular. Mas quando o Teodoro, eu observei os sinais do Theo, de 2 anos, eu já fiquei pensando, caraca, tudo que eu tô trabalhando com o Bernardo, tudo que tá sendo trabalhado na terapia, eu vou fazer com ele. Muito bem. E eu comecei a copiar, sabe? A aprender, a procurar saber mais sobre o assunto, né? Como é que eu tenho que fazer em casa. E eu comecei a entender que as terapias não funcionam só ali na sala de terapia. Exato. Tem a extensão, né? Que é em casa. E é ali que tem que funcionar. É lá que a criança mora, né? Sim. Exatamente. Tanto que eu levei babá pro consultório da tia Ixi, Bá, era- levei Era muito terapeuta. engraçado, gente. Eu digo, tia Bá, hoje a babá vai, hoje já vai Quando a não era terapeuta, babá, era Lilian, era quando era- mãe, entrou... Todo mundo participava. Porque todo mundo tinha que ajudar. Sim, e foi muito, assim, incrível o processo, porque quando o Fauzi chegou, né, bebê. Aí eu, meu primeiro bebê. Já faz anos, né? Já faz anos. E o meu primeiro bebê na terapia. E eu, nossa. Só que foi tão legal, porque o vínculo, ele foi formado, né, ali. E o Fauzi acabava que se divertia muito nas sessões. E a gente começou a evoluir de uma forma muito efetiva no processo. E eu acho que, por mais que não tenha sido fácil, porque não é fácil, mas eu acredito que tenha valido muito a pena, né? Eram as orientações e eram... Com certeza. Não- Foi um divisor de águas na vida do meu pequeno, sabe? Tanto que Muito legal, né? até hoje, assim, a gente tem a tia Bá, assim, que carinhosamente a gente chama, Sim. né? Até hoje a tia Bá. Eu amo ser a tia Bá, gente. A tia Bá, nossa, foi um divisor de águas na nossa vida, porque a questão, acho que para nós, mãe, a questão da alimentação, assim, ela tem um peso diferente, sabe? O seu filho não se alimentar, você não conseguir ofertar para o teu filho os nutrientes básicos, né? Necessários ali naquela introdução alimentar. Então, acho que tudo frustra, mas a questão da alimentação, no meu ver, assim, foi difícil, sabe? Nosso filho não comer, né? Não ter aquele básico, não se sentir atraída pelo alimento. Acho que é um dos fatores, assim, que mais, assim, me machucou, sabe? Na maternidade. Assim, tudo em si é muito forte, mas pra mim, essa questão da alimentação do meu filho, eu pensei, nossa, como é que ele vai se desenvolver, né? Se ele não tem os nutrientes necessários, se tudo que eu ofereço pra ele é aversivo, causa ânsia, ele se irrita. Quando a gente chegou com a tia Bá, o meu filho, não, essa mulher, assim, você não tem noção do que ela é. Gente, ela não tratou só o filho, ela tratou a mãe, porque eu cheguei em desespero com a tia Bá, gente. Ela foi minha terapeuta também, calma, vamos lá, vamos entender como é que é. E até hoje eu vou repassando as informações que a tia Bá me deu ali, há 3 anos atrás, né? E a questão até da irritação, era uma criança irritada, né? Ele chegou com a tia Bá irritado, tudo irritava, já acordava irritado. E a tia Bá, isso é intestino, isso é não sei... Gente, Mais fofo. eu tive, assim, um novo filho pós terapia alimentar com a tia Bá. Passou a ser uma criança, deixou de ser uma criança irritada para acordar bem, acordar melhor. Então, olha essa questão, né? Que eu antes da tia Bá sequer imaginava que a irritação do meu filho é proveniente daquela questão da disbiose, né? Que ele chegou magrinho com aquela barriga estufada, né? E entender todo esse mundo complexo que é, né? A questão não é só os nutrientes, é toda uma questão que tem emocional da criança, irritação, enfim. Mas só Isso. que às vezes a gente vê, assim, eu fico muito triste às vezes de ver que o autismo, ele é colocado muito só na caixinha do comportamento. E é muito além disso. Sim, também tem questões comportamentais, mas de onde elas provêm? De onde elas advêm? Então, muitas vezes tem uma criança que passa 12 dias sem fazer cocô. Nossa. Tem como você ficar bem? Não. Tem como você não ser irritado ou como você não demonstrar de alguma forma e, além disso, ainda não verbal? Porque nem dá pra dizer assim, o que eu estou sentindo é isso. Então, de que forma que a criança vai conseguir comunicar, né? Então, muitas das vezes, todas essas questões, elas vêm de algo muito
mais profundo, né? Vem de condições orgânicas. E aí eu te pergunto, assim como a Lilian falou que ela notou, né, de melhora, de diferença, o que você notou a partir do momento que a gente começou a ter melhoras de trato gastrointestinal mesmo, do Bernardo? E que pra mim, gente, eu tenho o maior orgulho, sério. Sério, eu tenho muito orgulho do resultado, porque... Nossa. Assim, eu fiquei, nossa, muito obrigada, meu Deus. Porque eu sempre peço pra Deus pra me ajudar, sabe? Pra me orientar. Porque a gente estuda muito, mas só que a gente entrar no contexto da forma correta na intervenção também é importante, né? E quando, claro, você vai formando um raciocínio e tem algumas coisas que eu já sabia que ia dar certo. Mas a gente não sabe quando, a gente não sabe como. E eu tinha muita urgência também de te atender, sabe? De que fosse logo. Porque tu também já tava realmente... assim, muito cansada. Tava exausta. E eu não consigo me colocar no lugar de vocês no sentido de dizer eu entendo, porque como que eu vou entender? O que eu sei é que como mãe, com certeza, é muito difícil. Só que só vocês que sentem aqui, ó, na pele, que podem realmente dizer, eu me sinto assim. Aí pra mim foi muito impactante ver os resultados. E eu queria que tu falasse como mãe do Bernardo, né? O que tu conseguiu notar de como que foi essa evolução nesse sentido? Nossa, eu lembro quando eu comecei com a suplementação, né? Eu achei que não ia dar certo, porque eram muitas coisas. Aí eu, meu Deus, Bárbara, como é que eu vou dar pra ele? Porque ele não come nada. Ele não toma nada na seringa. Dá no leite. Sim. Dá no leite, dá de madrugada, a hora que ele estiver dormindo. É aquilo lá, é aquilo lá. Eu também não sei, a gente vai encontrar um jeito. Não sei, eu fui fazendo o que ela ela falou, ó, vou fazer, vamos iniciar com a suplementação e você vai fazendo como pode, né? No início foi difícil, né? Foi bem difícil, porque eu tive dificuldade pra encontrar o sabor certo. E a farmácia ajudou muito também, né? Nossa, é sério. A farmácia, ela foi maravilhosa. Ela sempre tem, né, bem atenta. Flexibilidade. Isso. Essa cautela ela disponibiliza os sabores. Ainda mais quando tu fala que o teu filho, né, Sim. é seletivo. Eu lembro que eu ligava pra lá e falava, olha, vai ter que ser no leite. Nossa. E aí ele não vai perceber, ele não pode perceber. Aí como é que não vai perceber algumas coisas? Nossa, e muda a cor. Muda a cor, é. Quando eu tenho, que é pra ajudar a fazer o cocô, eu esqueci o nome. A fibra? Fibregum? Não. Qual deles? Porque tinha umas coisinhas uma lá. amarela. Ah, pode ser ineacetilglucosamina, pode ser Então, tinha algumas coisas lá. Sim, mas aí acho que tinha cores e o cheiro um pouco forte, o sabor. Principalmente o polivitamínico também tem cor. O leite ficava laranjão, lembro que não podia Magnésio amanhecer citrato. direito, tinha que empurrar o leite antes de amanhecer, porque... O complexo B. Magnésio citrato, né? Esse foi o pior pra Nossa. conseguir. Porque esse ele teve que tomar logo de imediato por conta da constipação intestinal crônica, né? Sim, e a gente associou, porque assim, a questão do magnésio citrato, sim, ele foi muito importante, mas associado a ele, eu utilizei também aminoácidos para tratamento de barreira intestinal mesmo, sabe? Porque a ideia é desinflamar, porque conforme você vai desinflamando, você vai recuperando função, né? Então, é um conjunto. E é por isso que eu sempre falo, eu não consigo colocar só uma coisa, só de um jeito, porque eles funcionam associados. Sim. E graças a Deus vocês entendem e compram a briga junto comigo. Compramos. Nossa, mudou completamente. O Bernardo, depois que começou a fazer cocô, eu lembro que no início era um cocô bem forte, o cheiro, que eu lembro que eu falava, Bárbara, saiu dessa cor, desse cheiro. Bárbara, parece que morreu alguém. Nossa, era horrível. Falava, mas Foi no início. Assim, hoje Nossa. o Bernardo já faz um cocô normal. Eu digo assim, tem odor, tem, mas todo cocô tem odor. Sim, nem mas gostoso. não como antes, parecia um bueiro, sabe? Era bem aquela, né? Era bem... Eu acho que eu nunca fiquei tão feliz pelo cocô de um paciente. Não, quando a gente começou a fazer os primeiros cocô, né? Assim, sem sofrimento. Porque ele já tinha medo, né, Bárbara? Ele se escondia, aí passava horas no banheiro, aí ficava cutucando, né? Passava, assim, se sujava de fezes porque ele tinha medo de defecar por conta da constipação. Quando ele entendeu que ele já tava conseguindo fazer sem dificuldade, cara, eu ficava tão feliz quando ele entrava no banheiro e sentava. Aí ele falava, já!
acabou. Aí que eu abri a porta, tava lá. Aí eu falei, nossa, muito bem, meu filho, você é meu. Aí abraçava ele e o meu marido, todo mundo fazia festa, né? Ah, o Bernardo conseguiu e tal. E hoje, assim, é outra criança. Ele não chora pra fazer cocô, lógico que às vezes ele fica tem um pouco de dificuldade, né? Dependendo também que ele também tem que beber bastante líquido e ele só mama também. Sim. Ele ainda tem essa seletividade alimentar severa. Eu ainda tô nesse processo, né, de tratamento. Tá sendo bem desafiador, sabe? Mas assim, parece que a Bárbara adivinha, né? Essa semana eu tava passando por turbulências na minha mente por conta desse desenvolvimento dele, né? Que tá demorando. Mas eu sei que eu tenho que ter paciência, só que depende também muito de mim, eu estimular, né? Que eu tenho que estimular bastante. Eu dei uma relaxada, porque assim, eu não tenho só ele que faz terapia hoje em dia, eu tenho mais 2 crianças, Teodoro e a Cecília, que tá em investigação. Então são 3 crianças fazendo terapia. Ele é totalmente diferente do Theo. O Bernardo, ele já tem mais contato com a fruta, de tocar, cortar, encostar na língua, morder e cuspir. O Teodoro não tem contato nenhum com fruta, mas ele tem contato com a comida. Ele coloca um baguete de feijão na boca, mastiga um baguete de arroz. Às vezes ele come um pedacinho de peixe, mas antes ele tinha muito reflexo, né? Que é por conta do estímulo, né? Sim. Que o Bernardo teve uma introdução alimentar boa e o Teodoro não teve. É frustrante, né? Eu também vivi essa experiência. É bem frustrante, é bem... Porque a gente tem aí eu fui nessa segurança, né? Falei, a introdução do meu primeiro foi maravilhosa, do segundo eu vou arrasar, né? Quem dera fosse tudo igual. Caí do cavalo, me estabaquei no chão. Eu digo, gente, que frustração, né? É bem difícil. Aí as pessoas pensam que, assim, todo autista é igual. Não é. Você viu um autista? Você conhece aquele autista e coisas que funcionam pra ele não vai funcionar pra outro. Não é uma regra, não é uma receita pronta. Tenho dois que receberam a mesma intervenção com os mesmos terapeutas, mas a resposta é completamente diferente. Sim, isso é verdade. Assim como ninguém é igual, né? É, exatamente. O olhar tem que ser individualizado. Então, às vezes, hoje em dia, assim, já amenizou, mas antes eu me irritava. Ai, mas faz isso. Eu falei, minha filha. Ah, tu acha que eu já não tentei, né? Tu acha? Não, eu tenho acho dois. Que, né? Dois. Não é. O que funcionou pro mais velho, pro Fausto não funcionou em nada, sabe? Tem que ser um outro olhar, uma outra abordagem, uma outra questão. Então, cada um é de uma forma, responde de um jeito. O que vocês gostariam que parassem de falar pra vocês? Nossa, dá uma lista assim, um tapete aqui de Ai, lista. Eu nem sei, é tanta coisa. Principalmente aquele, menina, funciona. Eu digo, gente, eu tenho 2 em casa. Funciona pra um, não funciona. Não é bem assim, não. Então não existe receita pronta. Queria que deixasse assim de achar que porque um respondeu dessa forma, o outro não. O outro vai responder. Não existe essa regra. Ah, o Teodoro, assim, é porque é distinto, né? Sim. Um fala mais uma coisa e o outro fala mais outra. Por causa da faixa etária, sim, né? Sim, e também pela funcionalidade, né? Eu acho que o Teodoro é mais funcional que o Bernardo. O Teodoro fala, o Bernardo não. Uhum. Assim, o Bernardo tá falando hoje algumas palavras, o Teodoro já consegue fofocar quase tudo. Então, as pessoas que olham o Teodoro, que quando ele sai concordando, ele... Nossa, nem parece. Tem certeza que ele tem alguma coisa? Ele tá olhando... Essa é uma clássica, né? Nem parece autista. Será que é mesmo? Uma vez teve um senhor que me parou no mercado e perguntou se realmente o Bernardo era deficiente. Porque o rosto dele não parecia. Nossa. Porque ele não tinha um rosto defeituoso. Nossa. Eu fiquei tão... Eu falei... eu ri. Eu fico sem ação, sabe? Sim. É porque beira tanto o absurdo que a gente não consegue nem acredita. Nem assimilar essa informação assim de imediato, né? Sim. A beira do absurdo, sabe? Tem coisa assim que realmente a gente ouve. Não é uma, não é 2, são várias. Nesse processo foram longas, sabe? Mas acho que o olhar... uma das coisas assim, acho que não era nem falar, mas fazer seria o olhar diferenciado dos pediatras, sabe? Para as crianças. Hoje... tipo esse momento aqui maravilhoso, essa conversa, essa troca de
vivências, né, diferentes. Nós somos mães atípicas, mas a nossa vivência é completamente diferente. Eu já não tive essas questões com os meus, né, as minhas já tive outras. Então, é esse olhar, sabe, Bárbara? Hoje eu abro o Instagram e quando eu vou rodando ali, vou vendo informações sobre o Instagram, podcast, nossa, isso assim me enche de alegria. Porque quanto mais a gente falar, mais a gente vai quebrar essas coisas, sabe, que ainda existem. Esse olhar indiferente, muitas vezes a criança vai com atraso, o pediatra pede para esperar. É inconcebível para mim hoje, em 2025, com um canal de informações imenso que tem. Eu não sou médica, não sou pediatra, mas se eu parar um instante para assistir uns podcasts especialistas, eu vou entender e vou perceber que tem alguma coisa ali que precisa ser olhado de forma, sabe, mais diferenciada. Mas ainda hoje, né, 2025, com tanta informação que a gente tem acesso a isso, tem médicos que pedem para esperar. Para mim, a beira do absurdo é esse. Sim. Você perceber, você caracterizar atrasos ainda hoje e você não pedir para essa mãe intervir o quanto antes. A intervenção precoce, ela é fundamental, ela muda demais. Sim. O Henrico, ele recebeu uma intervenção tardia na frente do irmão. E a resposta dos dois, do Fauzi, foi de imediato, porque ele era muito pequenininho. Muito. Quando ele recebeu a intervenção, ele era muito bebezinho. Sim. Então ele, sabe, deu um salto assim, alcançou aqueles atrasos que ele tinha. E do Henrico, eu, até hoje tô ralando, sabe? Sim. Foi ali perto dos 3 anos, quase com 1 ano e 7 meses já estava recebendo intervenção. Então isso assim, sabe, ainda é algo assim, acho que mais do que falar é a atitude, precisa ser gritada para os 4 cantos, sabe? Eu concordo. Uma das coisas que eu falo muito, eu tenho muitas alunas hoje ao redor do Brasil, né, nutricionistas que trabalham com autismo, e uma das coisas que eu sempre falo, você quer trabalhar com autismo? Ótimo, nós precisamos muito de profissionais capacitados para trabalhar e para ajudar e para intervir. Mas estuda muito, se dedica, porque são vidas de famílias e de crianças, principalmente, que se você não se dedica da forma que deveria, às vezes você está comprometendo aí a história de vida de uma criança, de um indivíduo, né, de uma família inteira. Então, essa é a minha bandeira sempre. Eu acredito que a gente realmente não tem tempo a perder. Né? Precisa pensar na criança como um todo. Tem que ver a criança e a família com uma perspectiva completa. Nunca na minha vida eu consigo colocar uma criança para dentro da sessão e esquecer que a mãe dela tá lá. Na grande maioria das vezes, as mães participam ativamente de todo o processo, enquanto elas se predispuserem a isso, porque o meu trabalho é ajudar a mãe a seguir com o filho, não é estar comigo para todo sempre. Porque vai ter coisas que eu vou poder ajudar e vai ter coisas que eu não vou poder ajudar, e a gente vai precisar de um outro profissional com uma outra expertise para estar seguindo com o trabalho. Então, no fim das contas, o filho é da mãe, né? Ele é nosso. Então, a gente precisa... quanto mais informação, quanto mais eu puder ensinar e ajudar vocês, mais vocês vão reverberar na vida do filho de vocês. Então, eu falo isso muito. E eu vejo isso como uma responsabilidade muito grande. Eu já falei isso algumas vezes, mas para mim é muito impactante hoje fazer o que eu faço, porque eu nunca imaginei trabalhar com autismo. Assim como a Micaele falou, acho que há uns 8 anos atrás eu não sabia o que era autismo, o que existia autismo. Eu trabalhava com outra coisa completamente diferente. E quando o autismo surgiu na minha vida, por conta dos meus estudos com dificuldades alimentares, e eu comecei a entender, a única coisa que eu queria era, eu vou estudar muito, porque eu quero fazer a diferença. Eu não tenho um filho autista. E, como eu falei, eu não tenho como entender exatamente o que vocês passam, o que vocês sentem. Mas eu sei que o meu amor, ele é legítimo, porque eu também sou mãe e eu gostaria muito de receber o que eu busco entregar, sabe? E eu vejo que a maioria dos profissionais, né, muitos, inclusive, que eu conheço, que fizeram ali a diferença na minha formação, entraram nesse mundo por ter um filho autista, por exemplo. Então, eu tenho uma professora incrível, maravilhosa, que hoje é minha amiga, né, que chama Adriana Siqueira, e ela trocou de profissão por conta do filho dela, né? Ela era uma arquiteta ali, muito, que inclusive ela vai ter um episódio, tá? Mas uma arquiteta ali já de carreira, não é assim, me formei hoje e troquei de profissão, uma arquiteta renomada,
que quando se deparou com o autismo do filho, ela começou a entender que para ajudá-lo ela precisava dessas informações, porque ninguém na época... o filho dela já tem 12 anos. Então, naquela época lá, as informações não eram como agora, né? Então, foi uma caminhada inteira. Hoje, ela forma outras nutricionistas. Então, eu tô aqui porque eu aprendi com ela. Eu atendi vocês e tudo que eu fiz... porque eu aprendi com ela. Então, hoje eu me vejo com essa mesma responsabilidade de passar para outras profissionais, porque quanto mais a gente passa, mais a gente transforma. Então, não foi através de um filho, né, que eu entrei, mas foi porque Deus quis. Deus quis. E às vezes eu me perguntava assim, sabe, será que tá certo? Será que eu tô fazendo? Mas quanto mais o tempo passa e quanto mais eu vejo o impacto, eu tenho mais certeza que era aqui mesmo que eu tinha que estar fazendo o que eu tô fazendo agora aqui, recebendo vocês aqui e tendo essa conversa, porque eu não sei quantas pessoas vão assistir a gente. Eu não sei se esse episódio vai chegar pra uma mãe que às vezes está lá sem saber por onde começar, ou entendendo, será que isso é só comigo, né? E às vezes alguma coisa que vocês vão dizer aqui vai ajudar ela a prosseguir, a continuar, ou a procurar outro tipo, né, de ajuda, enfim. Então eu acho que quanto mais a gente fala, mais a gente muda. Também concordo. Quanto mais pessoas a gente alcançar, mais crianças vão ter oportunidade, né, de aproveitar esse tempo tão primordial que é a primeira infância, né? Sim. Porque as respostas são diferentes, mas a grande maioria, quanto mais precoce, melhor a resposta da criança, né? Exatamente. Então eu também acredito nisso, acredito nos canais de comunicação, fico muito feliz. Esse é um momento assim de muito orgulho, porque a Bárbara, não é porque eu tô na frente dela, mas eu elogio ela aos 4 cantos de Manaus, porque ela foi um divisor de águas na minha vida. Me abraçou ali de algo que doía muito pra mim, que era a questão da alimentação, era algo assim que me frustrava demais, não conseguir fazer meu filho comer. Meu filho comia só na base do desenho do YouTube. Chegava o horário do almoço, eu tinha o dia inteiro, mas o horário do almoço pra mim era torturante, porque eu tinha que colocar 1000 desenhos, eu tinha que virar o girai na frente do menino e gritar, olha o macaco ali, a colher empurrando dentro da boca do menino, né? Olha, eu sei que era terrível, eu sempre tive também, graças a Deus, meu marido conseguiu me dispor de pessoas que pudessem me dar ali um apoio, né? Então, era revezando, era eu e a babá e a empregada, 3 pessoas fazendo rodízio, porque era exaustivo fazer aquele bebezinho comer. E era um menino deste tamanho, assim, ó, que fazia todo mundo. Fazia uma guerra, então você tinha que... Cada colherada que entrava era uma glória. Uma glória pra mim, sabe? Então, e hoje, vê-lo comendo assim, gente... é satisfatório demais, sabe? Ainda não cheguei nessa fase. Ele come, não é aquelas maravilhas, né? Que agora começou a ter paladar para outras coisas, né? Aí tem as suas preferências ali, mas a gente consegue fazer um suborno aqui, ó, come isso que vai chegar aquilo ali, aí ele vai, tem contato, mas até hoje eu ainda uso muito o que aprendi nas sessões com a Bárbara, né? Era sempre ligando uma coisa muito agradável para ele ir tocando na outra, né? Ainda uso até hoje as estratégias que a Bárbara me ensinou ali, ainda 3 anos pós, ainda tô usando para ele ter, né? Sim. Esse contato com novos alimentos, claro. E ele experimenta, e ele é tão... O meu mais velho ainda faz o jeito que a tia Bárbara dizia, coloca assim, só a pontinha da língua. E ele, quando ele não conhece, Bárbara, é incrível. Olha, se passou 3 anos, mas ele não come, mas ele vai lá e toca com a linguinha, do jeito que a Bárbara ensinava. Então, eles são assim, né, geniais, sabe? Sim. E quando a gente fala sobre essas coisas, eu vinha pensando, quando a Bárbara me deu o convite, eu vinha, né, fui puxar na memória, eu digo, gente... Naquele momento em que eu mandei mensagem para pediatra, é normal, ele, né, comia as frutinhas para deixar de comer. Se naquele momento ela tivesse falado para mim, Lilian, né, isso é um sinal de alerta, eu teria me despertado. Porque a gente fica tipo, deve ser o dente, tá saindo o dentinho, né, vamos esperar. E esse esperar foi que meu filho deixou de comer frutas, né. Esse esperar que eu achava que era o dentinho,
na verdade, foi um sinal ali bem característico de que, né, do transtorno do espectro autista, né? E se tivesse, naquele momento ali, tivesse me falado sobre, eu teria ido atrás e eu teria comparado a questão dele estar deixando de se alimentar com um atraso, de repente, ali dele precisar já estar pulando e não estava pulando, porque é um quebra-cabeça, na verdade, sabe? Você vai juntando as peças e hoje, com a bagagem que eu tenho, né, graças a Deus, desses profissionais que eu encontrei, como a Bárbara também, a gente vai juntando as peças e a gente vai entendendo, cara, né, tava ali e eu não... Sim. Não conseguia. Aí eu passei por esse processo também da revolta. Eu digo, como que uma médica que se formou para isso, anos de profissão, não me alertou sabendo que eu sou mãe, inexperiente, mãe de primeira viagem? Então isso foi revoltante demais pra mim, que eu precisei, sabe, sair assim no escuro. O que tá acontecendo? Eu cheguei a ponto de pensar que meu filho tinha um tumor cerebral, porque o dele foi regressivo do mais velho, né? Ele foi perdendo as habilidades. Ele alcançava o que era pra idade, mas ele foi perdendo. Então eu pensei, meu Deus, deve ser alguma coisa, um tumor no cérebro, porque não é normal uma criança aprender uma habilidade e perder, né? Então essas coisas assim que era visível, era passível de numa consulta no diagnóstico a pediatra dizer, você já ouviu falar sobre o autismo, né? Então, são coisas assim que é importante ser falado, ser dito, né? Porque quanto antes você tiver esse estalozinho assim, você corre quanto antes, né? E coisas vão acontecendo assim, pecinhas que você vai encaixando. Hoje eu vou, né? Vou encaixando uma outra. Tava ali, né? E de repente, se eu tivesse assistido um podcast, se eu tivesse, né, uma coisinha, ia ali colocar uma pulguinha atrás da minha orelha, eu ia pesquisar, né? Sim. Porque mãe é isso, mãe vai atrás, né? Mentira, mãe vai atrás. Eu não fui induzida por nenhum profissional. Eu fui induzida, inclusive, por outras mães, né? Que, olha, dá uma olhadinha nisso, vê isso direitinho. Procura um outro especialista, né? Sim. Então, esse encontro que a gente tem, às vezes na sala, de um consultório, é válido demais, né? Porque a mãe vai lá e coloca a pulguinha, procura um outro médico, lá outra na clínica, opinião. eu ainda faço as rodas de conversa, né? Coloco todas as mães lá. E essas trocas de experiências, elas são muito legais, porque vocês mesmas falam das experiências de vocês pra vocês. Sim. Então, às vezes a mãe olha assim, nossa, tá muito difícil lá em casa. Aí ela escuta a história da outra mãe, ela, não, lá em casa nem tá tão difícil assim. Aí a gente já se conforma, né? Tem que ficar que dona, tem que ficar. Aí a gente já tem que ficar mais já feliz, porque... Porque realmente E até hoje eu faço isso. A gente tem um grupo, né? Um grupo grande aí de mães atípicas aí no WhatsApp, né? E toda oportunidade que tem, assim, de um encontro, eu vou. Porque, tipo, as mães que estão com os filhos lá de 9, 10 anos, já serve para mim de canal de informação. Claro, já tá numa fase assim, já né? passou pelaquilo, eu falei, opa, eu fico ali de orelha, né? Sim. Então, essa informação, essa troca, assim, é incrível. Incrível. Necessária, super necessária. Sim. Mas aí fica a questão do que às vezes nem, assim, a gente começa com o primeiro passo, começa a dar errado com os médicos, né? A gente falou muito sobre os pediatras, mas tem também a questão das terapeutas, né? Que não fazem a intervenção correta. Quando a gente não entende muito sobre o laudo do nosso filho, porque o médico dá lá 2, 3 folhas de laudo, né? O que precisa ser trabalhado para o desenvolvimento do teu filho. E eu não entendia. Então, antes de Bernardo começar o atendimento com a Bárbara, ele começou com a intervenção precoce, com 2 anos e 2 meses, eu acho. Antes dos 3 anos, ele já fez a intervenção, foi quando teve o diagnóstico, mas era sempre pulando de galho em galho. Uma profissional, começava com uma profissional, ficava 1 mês, aí saía aquela profissional, entrava outra. E nunca me dava um direcionamento de como eu deveria fazer em casa. Eu levava pra terapia, né? Ficava do lado de fora e perguntava, mas e aí, foi tudo bem? Eu não sabia o que era trabalhado, eu não sabia o que eu tinha que fazer em casa pra dar extensão, né? Aquilo. E eu me conformava, porque eu não sabia como funcionava, né? As terapias. Se elas tinham que falar com a gente, ou se era segredo. Eu não sabia. E eu lembro que quando eu cheguei com a Bárbara, que começou a intervenção do Bernardo com ela conversou tanto comigo, tanto, que eu lembro que eu falei assim, nossa, meu filho nunca foi atendido
arrependido por uma terapeuta que me ajudasse, sabe? Porque eu pensei que fosse segredo. Assim, não dizer como a gente tem que fazer em casa, né? Sim. E eu lembro que até então eu fiquei perdida. Meu filho passou 3 anos, né? Com a intervenção que não era correta. Então, assim, eu perdi 3 anos da vida do meu filho, que ele poderia ter desenvolvido. Eu poderia ter ajudado ele em casa, né? Com a ajuda da terapeuta, conversando comigo, me direcionando, e não fiz. E eu não tinha tempo, porque eu tinha outros filhos também, né? Minha vida é corrida. Eu não tenho babá, eu não tenho uma... empregada doméstica. Ano passado, que a filha de uma amiga da minha mãe começou a morar comigo, né? Pra me ajudar, ela que se dispôs a me ajudar. Que, assim, graças a Deus ela quis. Que eu achei que ela nem fosse querer, porque lá em casa é uma loucura. As crianças não dormiam antes, hoje elas já dormem. O Teodoro, eu lembro que eu reclamava muito pra Bárbara. Hoje ele acorda durante a madrugada, mas não como antes. Antes era bem pior. Só que hoje o Bernardo dorme a madrugada inteira. Eu lembro que antes dele começar o atendimento com a Bárbara, ele tomava medicamento pra dormir. Lembra, Bárbara? Lembro. E a Bárbara falou, a gente vai tirar esse medicamento. Aí eu falei, eu duvido. Falei, será que vai dar certo? E meu marido não acreditava, né? Aí foi quando na suplementação ela foi adicionando. E hoje o Bernardo dorme bem. Lógico que tem dias e dias, né? Sim. Tem dias que ele tá muito agitado, eu coloco mais 4 gotinhas de melatonina e tá tudo bem. Sim. Assim. Sim. Mas como antes... Faz parte do combo, né? Nossa. Sim, é porque não é linear. Não tem nem como ser. E o Teodoro, eu lembro de tu falares muito, mas eu não vejo ele muito apático, muito... E eu ficava assim, menino, mas a gente vai fazer melhorar isso. E depois, quando a gente foi ver os exames bioquímicos dele, aí eu falei, mas é claro que ele... Não tem como ele não ser, porque ele não tem subsídio orgânico pra outra coisa. Então, claro, eu não vou lembrar todos os parâmetros, mas eu lembro que, assim, tava desnutrido, fome oculta. É uma criança que tá ali naquele momento tendo alimentos pra saciar a fome, mas que não nutre a célula. Então, se isso está acontecendo, obviamente a gente vai ter vários prejuízos associados com o desenvolvimento, com o aprendizado, porque está tudo interligado, é um sistema, né? Não fica só no cérebro, não fica só no intestino. Na verdade, o intestino ele é fofoqueiro, né? Tudo que acontece lá repercute para o corpo inteiro. Então, eu fico muito grata de saber isso para poder ajudar, né? Por isso que eu digo, vou falar de novo, se você quer trabalhar, claro, com criança, com qualquer área, né? Mas se você vai trabalhar com autismo, estude. Eu fiz pós de nutrição em gastroenterologia por causa do autismo. Porque quando eu comecei a entender, quando eu comecei a observar, eu falei, eu preciso saber disso aqui um pouquinho melhor, né? Então, achei que fez muito sentido. Eu queria perguntar para vocês duas, tá? Que assim, se a gente for deixar, a gente vai ficar aqui 10 anos, né? Porque tem muita coisa pra falar. E acho que a gente vai acabar repetindo isso, mas vamos lá. Qual foi, assim, um momento marcante que ainda dói ou que fortalece até hoje? Cada uma fala um. Quem pensar, lembrar primeiro, fala. Um momento muito marcante que ainda dói até hoje ou que fortalece muito. Pra mim, particularmente, foi ouvir a voz do meu filho, né? Porque ele balbuciou muito, mas não chegou a se comunicar. Falava, mamãe, eu quero isso, né? Então eu passei com uma criança silenciosa até os 4 anos de idade. Só fazendo barulhos, né? E eu me perguntava muito, durante muitas noites, será que eu vou ouvir meu filho me pedindo algo, né? Então, assim, isso me marcou demais pra mim. Quando ele começou a falar, isso me marcou profundamente. Eu acho que a grande expectativa nossa, né? São tantas expectativas que a gente tem com os nossos filhos. Mas o nosso receio maior, acredito que ela possa também dizer isso, a fala não é só por ouvir, é porque o nosso filho falando, ele vai se proteger, ele vai gritar, ele vai pedir ajuda, não porque a fala é isso, né? Então como é que você vai entender uma criança no silêncio, né? Então assim, pra mim isso foi marcante, quando meu filho falou... Que lindo, que lindo.
Senhor, obrigada, Deus, sabe? Mas me marcou demais, porque o silêncio do meu filho me machucou muito durante 4 anos, né? Não ouvi-lo, sabe? Só aqueles balbucios, aqueles sons que ele fazia pra se regular, se autorregular, né? Mas quando ele começou a formar frases, eu quero, assim, e eu ainda continuo sendo marcadas pelas respostas dele, né? Até hoje, que tá respondendo, né? Uma criança não falava nada, ele virar pra mim, mãe, eu não estou falando com você. Aí eu digo, nossa, obrigada, amei essa resposta. É muito bom, é muito marcante, sabe? Isso pra mim, assim, te passa de uma criança não verbal pra uma verbal. Mas eu tive isso sempre muito resolvido na minha cabeça, sabe, Bárbara? Pro meu esposo não era tanto, que ele queria que o filho falasse. Mas pra mim, eu pensava assim, se o meu filho não vier falar, eu vou dar um jeito desse comunicado que seja, sabe? Seja apontando, seja gritando, ele vai aprender a se comunicar de alguma forma. Eu tinha isso resolvido na minha cabeça, mas assim, ouvi-lo me marcou assim, não tenho como dizer que seria outra coisa. Eu posso falar 2 coisas aquela, né? Pode, são 4 filhos. É porque eu tô, Tu tem uma eu tô licença focando poética. mais no Bernardo e no Teodoro, né? Sim. Porque a Cecília, nossa, ela é extremamente inteligente. O autismo para as meninas a gente não falou, mas o é autismo diferente. para as meninas é diferente. É diferente. Precisa ser falado do autismo Também nas acredito meninas. nisso. Por isso que hoje, a minha filha com 4 anos, que eu comecei com a investigação. Sim. Porque até então, eu não acredito. Eu ficava, caraca. E eu vim dar atenção nela quando veio o diagnóstico de 2 anos. Porque ela fica entre o Bernardo de 7 e o Teodoro de 2, né? Ela fica no meio Fica ali. no meio. Foi quando ele falou. É isso mesmo. Eu nunca pensei. Eu lembro que o meu marido falava, né? Que... Ai, só que meu nariz... Coriza, que o meu marido dizia que às vezes ele sonhava com a voz do Bernardo, sabe? Gente. Ele falando. Ele falou, Micaela, uma vez ele chegou, amor, eu sonhei com o Bernardo falando, tu acredita? Como era a voz dele? Não sei, mas ele falava. Só que eu nunca fui de criar muita expectativa, sabe? Eu tenho um pouco de bloqueio pra não frustrar. Eu tenho medo de frustrar, sabe? Então, assim, eu vou vendo um dia após o outro. Vamos devagar, né? Porque eu tenho muita dificuldade com isso, com a frustração. Então, assim, quando ele falou a primeira vez, né? Mamãe, que ele demorou a falar. Ele começou falando pequeno, mas depois ele parou de falar, que ele regrediu, e começou a falar depois de novo. E quando ele foi... É sério, parece mentira, né? Mas não é. Quando ele foi a primeira vez no banheiro e fez o cocô dele sozinho. Não parece mentira. Parece mentira, Nossa, eu lembro que eu fiquei tão feliz. Não. O meu marido, a gente, tipo, fez um alarde bem... Eu, quando soube, minha filha, eu também comemorei. E eu mandei logo mensagem pra ti. mim também. Parece mentira. Eu pensava, puxa saco, não é? Não. É porque Não, só quem é. vive, assim, essas dificuldades, sabe? Quanto um cocô sem o teu filho chorar, sem o teu filho ficar sofrendo ali, é uma felicidade, sabe? O teu filho sentar e fazer um cocô sem sofrer, sem sangrar. Nossa, eu passei anos vendo meu filho sofrendo. Anos. Eu tinha que subir no basculhante pra olhar ele fazer cocô, porque ele não queria ninguém perto dele, porque ele sofria muito, sabe? E quando ele fez o primeiro cocô, eu lembro que eu sabia que eu não tinha errado, porque eu passei quase 2 anos, né, stalkeando a Bárbara pra saber se realmente a gente ia dar o tiro certo. E até hoje, assim, como eu falo pro meu marido e pra minha família, Deus faz tudo certo no tempo certo, né? Eu aprendi muito. Muito. Ainda tem muito que eu vou te ensinar ainda. Ai, nossa. Graças a Deus, Deus quiser. porque a nossa cabeça é tão cheia de coisa, né? Aí Deus vem prover uma cabeça assim que pode raciocinar e buscar, porque eu vejo isso na Bárbara, sabe? Ela é incansável, ela vai atrás. Eu lembro que quando eu ia olhar o Instagram, lá tava a Bárbara no seminário, não sei por onde. Falei, gente, essa mulher assim, sabe? Ela corre atrás, ela vai, eu já perdi números que eu já acompanhei ela participando, e hoje em dia já, né, não mais como estudante, mas, né, palestrante, que orgulho. E estudante sempre também, gente. Sempre, porque a gente tem que sempre, eu sei disso. Mas assim, nossa, é como a gente tem que só mesmo agradecer esses profissionais, assim, rezar sempre por eles, para que venham mais outras pessoas como a Bárbara, sabe, assim, dispostas. Eu fico lisonjeada, de verdade. Eu fico até sem palavras, porque é muito gratificante pra mim, sabe? Eu sei que eu não sou perfeita, tá? Não, Eu sei que é quase. Não, eu sei que eu não sou perfeita e que eu ainda tenho muito que aprender. Mas
Eu aprendo muito com vocês, eu aprendo muito com os filhos de vocês. Muito. Eu sentei minha bunda pra estudar só pro Bernardo. Nossa. Porque eu queria, mano, resolver. Porque, sabe, assim, ver toda aquela situação, pra mim, foi muito impactante também. E isso foi maravilhoso, porque todas as crianças que eu atendi, eu já tinha, assim, algo muito mais contundente. Porque pra mim também é um aprendizado. Conforme eu vou vendo o resultado de um paciente, eu vou aprendendo muito mais repertório pra ajudar os próximos. O Fauzi foi meu primeiro bebê. Eu também sentei pra estudar só pro Fauzi. Porque ele foi meu primeiro bebê. Então, é muita responsabilidade. É muito diferente você lidar com uma criança maiorzinha, que você já utiliza certas estratégias, do que com um bebezinho, que chega assim, de uma forma, assim, muito nova. Tudo era novo pra ele, tudo era muito... Até pra mim, eu ficava... Já sei. Assim, tantos testes que eu fazia até descobrir a farofa, né? Até descobrir a farofa. Processo longo, né? Porque nenhuma criança é igual, né? Como a gente já falou e sabe disso. Mas até eu imaginar que a farofa seria uma isca perfeita pra gente trazer um repertório... Oxe, eu tentei 400 coisas. Inúmeros temperos, inúmeros brinquedos. Inúmeros, porque a gente... Tinha muitas coisas no meu processo também de entendimento de aprendizado, de começar a entender o perfil dele mesmo. As características individuais, de entender que ele tinha uma busca ali sensorial, que se eu levasse, ele iria aceitar melhor. Então, assim, foi um processo pra mim, sempre é um processo pra mim É um também. desafio, imagina, né? Porque, tipo, isso acontece... É normal acontecer, eu nem coloco peso, porque o autismo, ele tem N coisas, né, para serem trabalhadas. E muitas das vezes, a alimentação, ela fica por último. Verdade. Não sei se aconteceu com ela. Comigo aconteceu, porque a primeira coisa, o menino fala, procura fome. Sim. Né? O menino não sei o que lá, né? Aí, tipo... E quando chega já pra ti, é que a mãe já tentou já de tudo, já até traumatizou o menino em casa, que né, empurra e então ele já chega desgastado, o alimento que a gente tenta, né? Sim. A gente tenta de diversas formas fazer com que aquela criancinha ali coma. Claro. E muitas vezes chega já pra ti, já chega dizendo, lá vem essa coisa de comida de novo. A criança já chega com ranço, né? Sim. Aí lá a tia vai ter que ralar pra ganhar essa criança. E ganha mesmo, gente. Parece uma varinha de condão que ela tem. Quando, meu Deus, quando o Fauzi comeu o primeiro pedacinho de carne, eu lembro até hoje... Até o cheiro do bolinho, que eu já chegava no consultório, ela tava Tiabá fazendo o bolinho de carne dela pra ele comer com farofa até hoje. Então, assim, gente, é surreal, assim, sabe? Intervenção mudam vidas. Sim. E sabe, tu trouxeste um assunto que eu acho muito, muito interessante. E eu não vou me estender nada disso, mas todas as vezes que eu recebo uma criança pequenininha no consultório, eu fico muito feliz. Porque eu sei que a nutrição, ela é base. E eu sei que sim, que existem muitas outras coisas associadas e que nem sempre a nutrição chega primeiro. Mas não é porque eu sou nutricionista, não. Mas eu queria muito que chegasse nos primeiros momentos. Porque a gente tá criando uma base ali, dando nutriente e subsídio para que de fato aquela criança venha aproveitar mesmo as terapias e se desenvolver. Isso aí. Porque potencializa absolutamente tudo. Nada faz o que os nutrientes fazem, né? Já dizia a professora Denise Carreiro. Porque é verdade, nada faz mesmo. Os nutrientes não trabalham sozinhos, né? Eles trabalham em sinergia. Então eu queria muito que toda nutricionista, que toda criança autista tivesse realmente uma nutricionista, que inclusive é ali o propósito de vida da minha professora, né? A professora Adriana Siqueira, né? O que ela sempre fala também. Então, a nutrição vai impactar, né, positivamente em todos os aspectos. Então eu fico muito feliz todas as vezes que eu recebo uma família com uma criança pequenininha lá, eu falo, caraca, que legal. E realmente é outra realidade. É outra realidade, né? Agora, pra gente finalizar, eu vou fazer uma rodada sincera, tá? Então eu vou falar e vocês vão completar com o que vier na cabeça rapidinho, tá bom? Nossa senhora, aquela, né? Vamos lá. Uma, duas, vamos lá. Então, eu nunca imaginei que precisaria... De nutricionista. Cheguei a fazer a parte. Isso é fato, muita gente acha que não faz, gente. Eu nunca imaginei que precisaria
de suplementação. Eu acho que eu nunca tinha ouvido falar. Aquela, né? Nossa, que legal! Tá Não, sendo... mas é Muita sério. gente não imagina. Assim, e é real, né? O que ninguém vê é... Quem pensar primeiro fala, tá? Meu Deus, isso é difícil. O Aquela, que né? ninguém vê é... Veio um negócio na minha cabeça, posso falar? Pode, fala. Quando vocês... Imagino que vocês devem chorar, né? Em certas situações. Ah, sim. Nossa. Eu acho que ninguém vê isso, né? As longas noites. Dias de choro, que tu fica com aquele nó aguentando um período e depois tu desaba. Isso daí eu tenho certeza que se eu pudesse explicar seletividade em uma frase seria... Bronca. Bronca grande. Seletividade é um desafio, né? Agora, pra ti, se eu pudesse explicar constipação em uma frase, Eu acho que é um pesadelo. o que é que fortalece vocês nessa caminhada? Meus filhos. Meus filhos. O que me fortaleceu é o resultado das outras crianças, porque as outras mães que vieram à frente, né, quando eu conheci esse apoio que existe por detrás, né, nossa, eu me alegrava. Cada criança que falava, o próximo pode ser meu filho. Ai, isso é incrível. Olha, eu quero agradecer profundamente a presença de vocês. Dizer que, assim, eu nem imaginava... Assim, eu imaginava que ia ser incrível, mas eu não imaginava que ia ser tão incrível receber vocês. E, de verdade, eu quero agradecer a partilha, agradecer tudo que vocês trouxeram, essa vida real mesmo, sabe? Eu sei que aqui tem muita verdade, sinceridade e principalmente o que vocês sabem, o que vocês vivem, ninguém sabe, ninguém vive. Ninguém vai poder falar melhor de autismo do que a mãe de uma criança autista. Ninguém vai poder falar melhor de seletividade do que a mãe de uma criança seletiva. Então eu fico realmente muito honrada de receber vocês aqui no BeabaCast. Ai, eu tô amando ser host, gente. Isso é muito legal. Ai, tudo. E se você se identificou aqui ou conhece alguém que precisa assistir esse episódio, compartilha. Siga a gente, BeabaCast, disponível no YouTube e no Spotify. Eu quero que a gente possa compartilhar aí muitas verdades. É realmente um conteúdo de muito valor, que eu tenho certeza absoluta que vai impactar muitas mães, muitas profissionais, e quem é e quem não é da área. Então, de verdade, gente, muito obrigada. Eu te agradeço. Até breve. Semana que vem a gente se vê de novo.